Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez está começando para você o programa Voz da Igreja. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez neste canal e neste horário. Bebendo da Fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos mergulhar no mistério da Palavra de Deus, o Evangelho que vamos meditar neste domingo, o 13º do tempo comum. É o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 21 ao 43. Marcos é o evangelista deste ano e vamos então fazendo a leitura continuada deste evangelista. Naquele tempo, depois de passar novamente para a outra margem, Jesus estava junto do mar e uma grande multidão ajuntou-se em torno dele. Veio então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus pés e suplicava-lhe insistentemente: minha filhinha está prestes a morrer. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela fique curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o acompanhava e o comprimia. Estava ali uma mulher que por 12 anos sofria de hemorragia. Havia padecido muito nas mãos de vários médicos. Tinha gastado tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, ela entrou na multidão e por detrás tocou no manto dele, pois pensava: se eu conseguir tocar em suas vestes, ficarei curada. E imediatamente a hemorragia estancou e a mulher sentiu no corpo que estava curada de seu mal. Percebendo que uma força saíra dele, Jesus logo se voltou no meio da multidão e perguntou: quem tocou minhas vestes? Seus discípulos disseram: tu vês essa multidão que te comprime e perguntas: quem me tocou? Ele olhava em redor para ver quem o havia tocado. A mulher, tremendo de medo, ao saber o que lhe havia acontecido, veio, caiu-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. Jesus então disse-lhe: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada de teu mal. Jesus estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Ao ouvir a notícia, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, crê somente. Ele não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a agitação, pois choravam e lamuriavam muito. Entrando na casa, Jesus perguntou: por que essa agitação? Por que chorais? A menina não morreu, ela dorme. E zombavam dele. Então afastou a multidão e levou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele. Entrou no lugar onde estava a menina. Segurou a mão da menina e disse-lhe: Talitá cum, que quer dizer: menina, eu te digo, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e começou a andar, pois já tinha 12 anos. E logo ficaram fora de si, de tão assombrados. Jesus, porém, recomendou-lhes com insistência que ninguém soubesse do fato e mandou
que dessem de comer à menina. Meu irmão, minha irmã, estamos aqui então neste trecho bonito do capítulo 5 de São Marcos. Estamos aqui na seção dos milagres de Jesus, a coleção de milagres aqui nesta altura do Evangelho de Marcos. Jesus, lá no final do capítulo 4, acalma a tempestade, depois expulsa o demônio daquele que ali habitava os cemitérios em Gerasa e depois então Jesus se ocupa do pedido daquele chefe da sinagoga, Jairo. E, diz o texto, Jesus foi com ele. E indo com ele, Jesus então é tocado na sua veste por alguém cheio de fé, que levava a sua história de enfermidade, de dor, de investimentos, de médicos procurados e que não resolveram o problema daquela mulher. E ela então vai até Jesus sem querer chamar atenção para tocar nele e receber a cura de que ela precisava. Aqui então, irmãos e irmãs, nos colocamos diante de um Jesus que tem poder sobre as forças destruidoras da natureza. Jesus que tem poder sobre o demônio e exorciza daquele homem que ali habitava a região dos mortos, então exorciza daquele homem o demônio e lhe devolve a paz e o equilíbrio interior, a liberdade da alma. Depois, então, Jesus se dirige à casa de Jairo e no caminho cura a hemorroíça. Aqui estamos então diante de um Jesus que quer colocar ordem nas desordens que o pecado e o mal instalaram em nós e na natureza. Jesus é aquele que, portanto, que agindo em benefício, em favor da humanidade, quer mostrar esse amor misericordioso de Deus na direção dos seus filhos e filhas. É importante percebermos que Jesus se ocupa de pequenas coisas, se ocupa de grandes coisas. Jesus se ocupa, por exemplo, em outra ocasião, de uma febre, mas também se ocupa aqui de uma mulher, e diz o texto, que há 12 anos sofria de hemorragia. Alguém cuja vida já longamente estava marcada pela enfermidade e pelas consequências dela. Jesus que também aqui vai ao encontro de uma família que se vê diante da morte da sua filhinha de 12 anos e coloca de pé aquela menina. Ao longo dos evangelhos, vamos nos encontrar com uma ação poderosa de Jesus que devolve a vida a uma menina, que é esta aqui, também a um jovem, aquele filho da viúva de Naim, é um texto de Lucas, e também a um adulto, Lázaro. Este é o texto do Evangelho de João. É Jesus, então, que em qualquer momento em que a morte venha para tirar precocemente a vida dos amados de Deus, Jesus impõe a sua palavra, o seu poder, o seu toque de delicadeza. O texto diz que Jesus tomou, segurou a menina pela mão e lhe disse: menina, levanta-te, talitá cum. E aí essa menina fica de pé e retoma a vida. Jesus é aquele, portanto, que tem um carinho especial pela vida humana. É aquele que antecipa nessas reanimações da menina, do jovem e de Lázaro, antecipa aí nessas reanimações o seu mistério de vitória sobre a morte, a sua ressurreição. E é aí que nos encontramos para encontrar resposta para o grande mal, a grande angústia da morte. E aqui temos também neste relato longo de Marcos uma bonita experiência de fé, tanto diante da morte da filha,
quanto diante daquela mulher que se vê curada, o que Jesus pede a Jairo e pede àquela mulher é exatamente isto, que eles tenham fé. Que eles tenham fé. A fé significa reconhecer que Deus pode, Deus é capaz e que Jesus representa o poder de Deus no coração da história, junto daqueles que ali naquele momento estavam esperando uma intervenção, um milagre de Deus em favor de suas vidas. É porque creram que Jesus poderia fazer, que aquela mulher que lhe toca nas vestes sem que ele perceba, experimenta a sua cura. Que aquele homem, Jairo, que recebe a triste notícia da morte da sua filha, pode então recebê-la de volta e dar-lhe de comer. É importante que nós não percamos de vista esse poder maravilhoso da fé. A fé nos faz olhar para além das nossas impossibilidades, para além dos nossos investimentos, para além da nossa capacidade de tentar resolver. A fé nos põe carinhosamente nas mãos de Deus, esperando que Ele venha em nosso socorro e faça por nós o que nós não podemos, o que os outros não podem, o que o mundo não pode, mas que só Ele, na sua bondade, na sua misericórdia, pode fazer por nós. Vai, a tua fé te curou. Esta é a palavra que Jesus diz àquela mulher, é esta também a palavra que nos serve ao longo do caminho. Vamos com fé. A nossa fé é um precioso remédio no meio de um mundo adoecido e marcado pela morte. Bebemos da fonte. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa. No coração deste tempo, este é o nosso segundo bloco do programa Voz da Igreja. No coração deste tempo, estamos no mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E, mais uma vez, nos voltamos para este ícone da nossa fé, não propriamente um órgão no corpo de Jesus, mas aquilo que o coração significa, o ser, a alma, a interioridade, a plenitude. Olhamos então para Jesus e aprendemos dele todas as coisas. Neste mês de junho, nós tivemos a graça aqui na Diocese de Divinópolis de celebrar a instituição de alguns seminaristas nos ministérios de leitor e de acólito, como também admitir um deles como candidato às ordens sacras. Queria, a partir deste evento, mencionar um santo e uma intenção particular para a nossa oração. No dia 21 de junho, nós celebramos São Luís Gonzaga, considerado o padroeiro dos seminaristas. Um jovem de família nobre e rica, lá no século XVI, no final do século XVI, que deixa a sua vida tranquila e organizada para dedicar-se a Deus. Escolheu o caminho do sacerdócio, entrou para o seminário, esteve aos cuidados de dois grandes santos, São Carlos Borromeu e São Roberto Bellarmino. E ali, enquanto estudava e dedicava-se ao cuidado dos enfermos, sobretudo aqueles que foram acometidos da grande epidemia que assolou Roma no final do século XVI, foi ali então que o jovenzinho Luís Gonzaga
também contraiu a epidemia e morreu aos 23 anos de idade, ainda no caminho de formação junto aos jesuítas, na companhia de Jesus. Este jovenzinho, então, se tornou um modelo de desejo e de discernimento na direção da vida consagrada a Deus no sacerdócio e, no caso dele, da vida religiosa. Por isso, com esse pretexto de termos celebrado no dia 21 de junho a memória de São Luís Gonzaga e termos 2 dias antes celebrado a instituição dos nossos seminaristas, dos ministérios de leitor e acólito, como também a admissão de um deles como candidato às ordens sacras, queria nesse bloco brevemente tratar com você acerca da vocação para a vida consagrada, a vida de especial entrega a Deus. Particularmente, me permitam aqui delimitar o olhar e o foco sobre a vocação sacerdotal. Nós temos os nossos seminaristas nas 3 etapas de formação, propedêutico, filosofia e teologia. Terminada a teologia, eles vão para o estágio pastoral de 6 meses, morando lá nas paróquias. Depois disso, podem pedir, então, o diaconato, fazem a experiência de 1 ano de diaconato e depois pedem a ordenação sacerdotal. É um longo caminho de discernimento, um longo caminho de identificação do coração ao coração de Jesus. E exatamente aí é que se encontra o sentido deste longo caminho. É o caminho em que cada um deles vai tentando responder com maturidade e com convicção ao Senhor que os chama para a vocação sacerdotal. E ali, desde o caminho inicial do propedêutico, passando pelo caminho do discipulado, da configuração, da síntese vocacional, cada um deles é chamado então a construir o seu sim consciente, livre, seguro na direção do Senhor que chama. Mas queria aproveitar-me deste momento e dessa reflexão para comentar com você, meu irmão, minha irmã, sobre 3 atitudes que julgo importantes nesse foco da vocação sacerdotal. Penso que são coisas que nós precisamos reacender no meio de nós. A primeira coisa é a conversa sobre isto lá no seio das famílias. Seria muito bom que você, papai e mamãe, lá junto dos seus meninos, que estão ainda brincando disto ou daquilo, falando em ser isto ou ser aquilo, que você também, papai e mamãe, perguntasse para eles, por que não ser padre? Por que não ser padre? Essa pergunta, ao que me parece, está ficando ausente nas conversas entre pais e filhos. Por mais que nós, eu e você, sabemos da importância e temos necessidade da igreja e dos ministros da igreja, não está havendo uma atenção assim tão grande, tão permanente e duradoura das famílias em relação a estas vocações. A primeira coisa importante que queria pedir a você, papai e mamãe, é isto. Fale também da vocação sacerdotal aos seus meninos. Pergunte a eles. Não é você quem vai decidir. É Deus quem chama e a resposta é dada a Deus. Mas Deus precisa de um ambiente favorável para que aquele menino, seja na infância, na adolescência, na juventude, para que aquele jovem possa escutar o chamado e sentir que é possível, pelo menos, tentar respondê-lo. Não quer dizer que o primeiro sim signifique um sim definitivo e resolvido. Não. O primeiro sim é um sim para um caminho de discernimento. Muitos entraram e saíram. E felizmente saíram, porque encontraram outros caminhos e se sentiram chamados para outras vocações. Mas o primeiro sim precisa ser dado.
E o primeiro sim começa certamente com um ambiente familiar onde se fala disto, onde se conversa sobre vocação, onde se pergunta ao filho sem medo: filho, você já pensou em ser padre? Não deixe de fazer essa pergunta, papai e mamãe. Pode ser que esteja aí o primeiro sinal, a primeira sintonia que Deus fará com o seu filho, a primeira conexão que Deus fará com ele, no sentido de ajudá-lo a pensar nesta possibilidade e escutar o chamado de Deus. Mas há uma segunda coisa importante, meu irmão, minha irmã. Para você também que talvez não tenha filhos, ou para você que já escutou dos seus filhos, ou já percebeu que eles tenham vocação para um outro caminho, mas a nós todos cabe a missão de rezar pelas vocações. Precisamos pedir ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Nós, com tristeza, olhamos para muitas dioceses cujos seminários estão fechados. Olhamos para muitas casas de formação, masculinas e femininas, que estão à míngua de vocações. Sobretudo as casas femininas. Estão faltando jovens que queiram, pelo menos, experimentar o que seja a vida de comunidade no caminho de formação. Precisamos rezar, então. A minha prece e a sua prece pelas vocações é uma prece importante e oportuna. É Deus quem chama, mas como dizia São João Paulo II, a vocação é a resposta de Deus a uma comunidade que reza. Então vamos rezar. Quando você for rezar o seu terço, quando você for colocar as intenções da sua Eucaristia, quando você for fazer as suas orações pessoais, inclua aí uma prece pelas vocações religiosas, sacerdotais, masculinas e femininas também, onde estão as muitas possibilidades de vida religiosa, os muitos carismas. Vamos rezar para que Deus continue chamando homens e mulheres para as muitas formas de especial consagração. Precisamos reagir a uma grande limitação e restrição e diminuição de vocações. Precisamos reagir com a nossa prece insistente ao Senhor que chama. Mas há ainda uma terceira coisa importante, e acho que preciso dizê-la e convidar você também a reagir nessa direção. Precisamos reorganizar nas comunidades, nas paróquias, as equipes vocacionais paroquiais. A pastoral vocacional precisa funcionar desde a base. Essa equipe vocacional paroquial é aquela que ali vai se reunir regularmente para rezar, para fazer um trabalho vocacional, para organizar uma missa vocacional, para ser um ponto onde os interessados, meninos e meninas, possam procurar algum tipo de informação. A equipe vocacional paroquial é um lugar, é um organismo importante onde se reza pelas vocações, onde se oferece formação vocacional inicial, onde se pode encontrar um ponto de apoio e de informação acerca das primeiras perguntas sobre as vocações especiais. Que aí também na sua comunidade, quem sabe pela sua iniciativa, se organize uma equipe vocacional paroquial que vai servir ao serviço vocacional. Perguntar em casa aos seus meninos e também às meninas, por que não, se não há um desejo ali de consagração especial a Deus. Depois, rezar sempre nessa intenção e organizar as equipes vocacionais paroquiais. Para mim, são caminhos e atitudes importantes que ajudarão a nossa igreja e o nosso tempo presente e futuro a poder viver a alegria de muitas e boas vocações para a missão de, na igreja e no mundo, darmos um testemunho especial do Senhor Jesus. No coração deste tempo.
Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja há muitas e belas orações, também orações vocacionais. E quero, neste último bloco, partilhar com você uma dessas orações vocacionais. Aquela que rezamos lá em 1983, por ocasião do primeiro ano vocacional aqui no Brasil. 25 anos depois, 2008, celebramos o segundo ano vocacional. E agora, em 2023, celebraremos o terceiro ano vocacional no Brasil, nos convidando então a falar de vocação, a rezar pelas vocações e a organizar o trabalho vocacional. Então quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para que nós de fato, nesse programa e todos os dias, nos ocupemos de uma pequena prece pedindo a Deus pelas vocações sacerdotais, religiosas, missionárias, leigas, a fim de que não falte na igreja homens e mulheres de especial consagração ou de consagração batismal vivida com fecundidade no dia a dia da vida familiar, da vida profissional, da vida na igreja, de modo que essas vocações sejam resposta de Deus a uma comunidade que reza e pede por essas vocações de que nós precisamos todos os dias do nosso caminho na história e no mundo. Então você pode rezar comigo agora esta oração vocacional, colocando-nos diante da imagem do Sagrado Coração de Jesus, em cujo mês estamos, já encerrando esse mês dedicado ao Coração de Jesus, para pedir a Ele, então, que nos dê santas e muitas vocações para os diversos serviços na igreja e no mundo. Senhor da messe e pastor do rebanho, faze ressoar em nós teu forte e suave convite, vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino, na vida consagrada e religiosa. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Na tradição da Igreja. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao lar dos idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.